Olá, boa noite, bem-vindos ao WW Especial. Nesta edição, especificamente muito especial, uma entrevista exclusiva com o professor de Direito Constitucional, integrante da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão. Muito bem-vindo, professor. Honra minha. Muito obrigado. Se deslocou do Rio de Janeiro aqui para a Avenida Paulista. Adoro São Paulo. Nós também. Para essa conversa. O que é precisamente a oligarquia dos poderes e como ela influencia na crise da democracia brasileira? Caio, dois pontos importantes. Esse livro não é sobre pessoas. Esse livro é sobre instituições, né? Eu assisti aqui a conversa que o William teve com a Anne Applebaum, que é um grande nome, né? E a Anne, logo no começo, disse, olha, eu vou fazer uma descrição do que eu estou vendo. Então, eu vou fazer uma descrição do que eu estou vendo. Eu estou vendo um mal-estar muito grande no Brasil, com referência à democracia e ao Supremo. Aí você me pergunta, que mal-estar é esse? O mal-estar está nas pesquisas. Nunca, tanto o Congresso quanto o Supremo e o Executivo estiveram tão pouco apoiados e o Brasil confiante neles. Está faltando confiança do Brasil nas instituições. E esse mal-estar está nos juristas, está na mídia, está nas universidades, está no povo, né? Isso é o núcleo da minha preocupação. Por que esse mal-estar com a democracia? Porque, em princípio, o Rui Barbosa importou uma democracia em 1891 e, se você vê, a democracia, eu não sei se está dando muito certo, não. Tem muito mal-estar com a democracia e com seus profissionais, com as autoridades. Sim. Então, esse é o problema. Por que que existe esse mal-estar do Brasil com a democracia? Por quê? Porque eu vejo, olha, a democracia, o que é? É o governo de muitos, os eleitores, sobre poucos. O governo em si, aqueles que mandam, as autoridades. Eu vejo que está nascendo e se expandindo uma oligarquia, que é o contrário. Que é o seguinte, que é o governo de poucos sobre muitos. Ou seja, do executivo, legislativo e judiciário, que se unem, se pactuam, se comemoram, se escondem, se revelam. Existe um conluio, é a minha hipótese. Não quero dizer que já existe uma tensão entre oligarquia, o governo de poucos sobre muitos, e democracia, o governo de muitos sobre poucos. O que a gente vive hoje é essa tensão. Se você me pergunta qual o resultado, Sim. não sabemos. O que me pegou muito na leitura do seu livro é que é uma oligarquia que nasce no Estado, se sustenta do Estado, se apropria do Estado e atua conjuntamente de modo a se perpetuar no Estado. É diferente daquela oligarquia clássica que a gente... Esse ponto que você tocou é decisivo, Caio. Porque é o seguinte, porque a oligarquia é alguém de fora, ou grupos, ou classes, etc. e tal, que se apropriam do Estado, do governo, para mandar neles, não é? E aí constitui uma oligarquia, mas criada e gerida de fora. A gente está vendo o contrário. Os três poderes, eles se uniram. Não existe separação dos poderes, como diz a democracia.
não existe freios e contrapesos como imaginou Rui Barbosa. Existe... Olha, tem um jovem professor, Lago, que ele disse, é uma democracia cupim. Quer dizer, isso explica tudo. Sim. Quer dizer, desculpe, é uma oligarquia cupim. É Sim. uma oligarquia que nasce dentro dela. Como é que esses poderes se unem? É isso que eu queria aprofundar com o senhor. Qual que é o modus operandi? O senhor descreve um pacto oligárquico entre os três poderes para se manter e cupinizar, né, vamos dizer assim, o Estado brasileiro. Com qual modus operandi? Como que eles atuam? Olha, a mudança de uma democracia, ou a derrota de uma democracia, não se faz mais nas ruas. Não se faz mais nas batalhas, nas guerras, como no passado foi, né? Aqui a gente teve a democracia de 46, que perde para a ditadura de 64. A gente teve a democracia de 34 e perde para Getúlio na ditadura. E nesses momentos o uso era da força. O que o livro traz especificamente são as novas armas pelos quais se pretende derrotar a democracia. E essas armas, em geral, são intangíveis. Ou seja, a gente não percebe elas. Elas não são físicas. Podem até se desdobrar em físicas, mas nesse momento elas não se desdobram. Aí você pergunta, Joaquim, me dá um exemplo. Eu digo a pauta. O que é a pauta? Aqui, quando um advogado vai encontrar o outro advogado da outra parte, o que é que ele prepara? Ele prepara os argumentos dele, mas ele tem preocupação sobre a pauta do encontro. Onde é que vai ser? Quando vai ser? Quem vai comandar a pauta? O que é que eu quero discutir? Isso são estratégias de poder. Por exemplo, a pauta é o poder. A gente está vendo aí as discussões entre Lula no Executivo e Alcolumbre no Legislativo. Eles disputam pauta. Vai entrar esse assunto? Não vai entrar esse assunto? Porque a estratégia da pauta é uma das estratégias de poder maior que existe. A pauta hoje ela é elaborada a partir de um ponto de vista de benefício dos três poderes e não uma pauta que atende, vamos dizer assim, aos anseios ou às necessidades reais do país? Olha, para mostrar o que eu chamo da tensão entre os poderes que está por trás desse amálgama, dessa negociação, eu vou dar um exemplo a você. O Supremo tem vários casos de denúncia contra políticos do Congresso, seja por vários motivos. Ilegalizações, corrupção, ou lá o que seja. Mas o Supremo tem vários processos em pauta para julgar políticos do Legislativo. E vice-versa. Né? O Legislativo tem vários pedidos de impeachment que eles também não julgam. Então é o seguinte, você não julga o meu e eu não julgo o seu. Sim. Isso é um exemplo claro de algum acordo
Não estou dizendo que é corrupção, não estou dizendo que nada. Eu estou constatando que existe uma gestão dizendo: você não julga o meu risco e eu não julgo o seu risco. No livro o senhor chama isso de conluio. Tem um capítulo, inclusive, que trata de conluio. Ou amálgama, ou negociação, depende do grau que você queira de descrever essa realidade. Mas essa realidade existe. Sim. Agora, o senhor enxerga na pauta e nesse processo de conluio, de pacto oligárquico, uma forma de perpetuação no poder? Eu creio que a democracia só existe quando existem freios e contrapesos. O poder controla o poder. O francês diz le pouvoir reste le pouvoir. Sim. Se não existe um controle muito, você está fora da democracia. Você está indo para algum outro caminho. Esse outro caminho eu não sei qual é. Mas eu sei que existe esse risco hoje. Tá certo? E esse risco eu também não quero dizer que seja tudo negociado, intencionado. Isso não. Eu estou dizendo que é o que está ocorrendo. E é que o povo recorre. O que acontece? O povo não confia mais. Sim. Quer dizer, nem confia que o judiciário vai ser tough, imediato, necessário no controle do mal feito dos outros poderes, nem vice-versa. Sim. Aí existe um certo descrédito popular com a democracia. E isso é que me preocupa. Qual o papel do Supremo nisso tudo? Como que o Supremo entra e participa dessa engrenagem que o senhor descreve? Olha, o Supremo, na democracia, quer dizer, repare, a democracia precisa do Supremo. Mas o mal-estar é com esse Supremo que está aí. Vamos fazer uma distinção entre o desempenho que a gente está vendo, da conjuntura, Sim. para a necessidade da estrutura da democracia. A democracia precisa de um Supremo. Sabe para que ele precisa? Porque o Supremo tem uma função de criar a paz na sociedade. A paz. Ou seja, resolver os conflitos. E não criar mais conflitos. Sim. Tá certo? Então, a função do Supremo é resolver, criar a paz. Você pode dizer que o Brasil hoje está em paz? Não. O povo pode dizer que confia na paz que está gerida pelo seu principal responsável, que é o Supremo? É até mais grave do que isso, né, professor? Na verdade, é o Supremo hoje como promotor de conflitos, né? Sabe o que é? Quer dizer, repare, quando você tem uma empresa, não basta você dar uma ordem na empresa. Faça-se isso, cumpra-se isso. Uma vez o ex-presidente da Vale disse para mim: o fato de eu mandar um memorando não implica que vocês estão cumprindo com o memorando. Uhum. Não é? Então você vê o seguinte: o Supremo decide, dá uma norma. Agora, tem ele mecanismos de avaliação se essa norma está sendo cumprida? Não tem, não. Ele fala, ele diz, ele determina que se faça isso, que se faça aquilo, mas ele não tem mecanismo de retroalimentação. Sim. Ou seja, outros países têm. A Suíça tem, Canadá tem. De tempos em tempos, vê se a lei pegou ou não pegou. Uhum. Porque não é só parole, parole, parole. Sim. Não é? É uma parole que seja obedecida pela sociedade. E quer ver um dos índices maiores de que não é obedecida a sociedade? É a concentração de renda. Agora o senhor coloca bastante uma outra questão que é diretamente relacionada ao Supremo, mas aos outros poderes também, que é a discricionariedade. A elasticidade das interpretações, o oportunismo, o casuísmo.
como elas mudam muito rapidamente, mas acho que a palavra discricionariedade, ela resume bem. O que eu digo é que as palavras são elásticas. Sim. Não é? As palavras são elásticas. Se as palavras não têm um sentido só, tem vários sentidos. Sim. Posso te fazer uma pergunta? Sim. O que quer dizer pois não? Pois não? Sim. Sim, sim. E pois sim? Não. Sim. Sim. Então as palavras são elásticas. E o Supremo usa dessa elasticidade, não é, para ter uma liberdade que não deveria ter. Então, o Supremo constrói a elasticidade, chama-se polissemia. Você está construindo, por exemplo, a lei diz que para ser membro do Supremo tem que ser reputação ilibada e notável sabor jurídico, saber jurídico. Você aplicava isso para todos? Não. Aí, problema seu. Sim. Ou seja, as palavras não são unívocas. E o judiciário cria um espaço de liberdade, de discricionariedade. Não é ser um absolutista, mas a palavra em si, ela cria espaços em que você, num país onde sim quer dizer não e não quer dizer sim. Sim. Mas isso é de forma proposital, não? Mas isso é poder. Sim. Mas isso é por poder. Eu gosto muito da passagem de Alice no País das Maravilhas, quando Alice pergunta a Humpty Dumpty, mas o que isso quer dizer? Era sobre uma palavra. Aí o Humpty Dumpty disse, isso quer dizer isso. Aí Alice diz, mas quem disse? Ele disse, eu que sou dono da palavra. Sim, sim. Então o Supremo é dono do texto da Constituição. E esse texto pode ter vários significados. E eu dou o significado, às vezes. Por exemplo, tive recentemente com Mendonça e discutimos isso. E o Mendonça disse, não, eu parto do texto e depois eu imagino um conceito de justiça, que é próprio dele. Sim. Né? André Mendonça, o ministro. André Mendonça, Sim. o ministro, que nós todos dependemos dele agora. Sim, sim. Né? E o Mendonça disse, eu parto do texto, mas o significado de justiça é ele que tem que ter a moral, a ética, o desempenho, o interesse público. Sim. Então, são duas coisas diferentes. Se eu estiver sendo muito professor, você me avisa. Não, você está aqui para isso também, professor. Viu? O Montesquieu, quando ele começa o texto dele sobre liberdade, ele diz o seguinte, não existe palavra que tenha tido mais significados no mundo do que liberdade. Quer dizer, em nome da liberdade você quer manter seu poder. Em nome da liberdade você quer tirar o outro. Sim, exatamente. Do poder. E ele dá até um exemplo de que teve um povo, ele deve estar falando de 1400, sei lá, que a liberdade era ter cabelos compridos. Eu me sinto um pouco dessa época, de 1968, porque eu tinha cabelos compridos. Mas repara, o que o Montesquieu diz é que não existe mais palavra que tenha tido mais significados. Ou seja, são duas coisas diferentes. Quer dizer, o texto da Constituição e a palavra, que é o significado do texto. Sim. Uma coisa não diz para a outra.
E discutindo isso com Gilberto Gil, outro dia, na academia, sobre se o músico inventava a música, ou se ele tinha que ser literal com o compositor. E Gilberto pensou daquele jeito dele. E aí, Joaquim? E aí, Gilberto? Aí ele disse: o músico também é um constituinte da música. Sim, sim, é exatamente, né, o que a gente tem E a visto opinião também. pública é também um constituinte da Constituição. Sim. A Constituição é um sonho, é um desejo quase que freudiano de uma sociedade. Como todo desejo, pode ocorrer e pode não ocorrer. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado e Parabéns pelo livro. viva. E grato a você pela gentileza de ter me recebido aqui e ao VAC também, que você dá um abraço nele. É um prazer e uma honra, viu? Muito Obrigado. obrigado. WW Especial termina aqui. Uma boa noite e uma excelente semana a todos.